Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No tópico anterior, nós finalizamos o assunto de ômega C e nesse tópico nós vamos trabalhar com anticorpos e antígenos. Para você que chegou aqui pela primeira vez nesse canal, eu peço a você que se inscreva no canal, que acenda no sininho de notificação para que você possa estar recebendo todos os vídeos que eu estarei postando aqui. Se você está aqui, eu tenho certeza que você tem interesse nesses assuntos, minimamente no assunto de bioquímica e assuntos de imunologia, né? E eu também peço a você que compartilhe esses vídeos, compartilhe com amigos, pessoas que estão fazendo concurso público, pessoas que precisam desses assuntos, desses conteúdos, né? Compartilhe com essas pessoas. E eu estou com alguns planos em mente, não só colocar a parte básica de imunologia, mas sim também a parte de imunologia avançada, que inclui imunologia das mucosas, imunologia da pele, imunologia dos órgãos e imunologia das doenças. Fique comigo até o final. Eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje. Bom, voltando ao vídeo, os anticorpos são moléculas de proteínas que são produzidas por todos os vertebrados. Todos os vertebrados são capazes de gerar e produzir anticorpos. Bom, e de uma forma geral, eu poderia dizer assim, que os anticorpos são moléculas que têm uma função principal de combater a presença de substâncias estranhas. Essas substâncias estranhas ao corpo são chamadas de antígenos. Os anticorpos, eles são diversos. Não pensem que o linfócito B tem uma capacidade limitada em produzir poucos anticorpos. Não, não. O linfócito B, ele tem a capacidade de produzir uma diversidade muito grande de anticorpos. E essa capacidade, ela é aprendida à medida que a resposta adaptativa ela vai avançando. E aí o linfócito B, ele começa a produzir anticorpos muito específicos para aquele determinado antígeno. Nós chamamos isso de maturação de afinidade. Né? O que é maturação de afinidade? A gente vai aprender um pouco sobre isso alguns tópicos para frente. A maturação de afinidade é a capacidade que o linfócito tem de aumentar a especificidade na produção de anticorpos para aquele determinado antígeno. Então, os anticorpos, eles têm a capacidade de reconhecer as moléculas que são chamadas de moléculas estranhas ou também conhecidas como antígenos. Aqui nessa primeira figura, você consegue observar, de uma forma resumida, é claro, que a produção dos anticorpos ocorre após a ativação do linfócito B. Nós já aprendemos em vídeos anteriores que o linfócito B ele se encontra no folículo. E lá no folículo, a gente vai falar um pouco mais para frente, o antígeno ele pode alcançar o folículo, ou algumas células apresentadoras de antígenos podem apresentar o antígeno para o linfócito B. Tá? E aí, à medida que o linfócito B sofre a sua ativação, ele é modificado em uma célula que nós chamamos de plasmócito. E estes plasmócitos, que podem ser plasmócitos de vida curta ou plasmócitos de vida longa, nós vamos detalhar um pouco mais sobre isso para frente. Esses plasmócitos começam agora a produzir as chamadas moléculas de anticorpos. Então, nessa figura você consegue observar isso. Nós temos os micro-organismos. O linfócito B reconhece o antígeno presente no micro-organismo. Ele se modifica nos plasmócitos e agora os plasmócitos conseguem produzir os anticorpos e esses anticorpos vão bloquear a atuação do micro-organismos e vão desenvolver uma resposta imune inata também, né? Porque ele vai ter envolvimento com a resposta imune inata quando envolve as células sentinelas e o sistema complemento, como a gente discutiu em vídeos anteriores. Como eu acabei de falar, nessa figura você consegue ver essa interação entre a resposta humoral, que é a resposta do sistema imune adaptativo na produção de anticorpos, com o sistema imune inato e o sistema complemento. Né? Percebam aqui, olha, a produção dos anticorpos. Aqui nós temos uma representação dos fagócitos, que são os neutrófilos e os macrófagos, e esses fagócitos reconhecem a região FC dos anticorpos, daqui a pouco eu vou discutir com vocês o que é essa região FC, e eles aumentam assim, a sua capacidade de fazer fagocitose. Né? Então quem vai fazer essa mediação são os anticorpos, percebam isso, né? Melhorando assim a capacidade dos fagócitos aumentarem a capacidade de fazer fagocitose. E aqui você tem o sistema complemento, a proteína C1, né? Que a gente já acabou de falar sobre isso em vídeos anteriores, em tópicos anteriores. Né? Então, a via clássica é aquela via que depende dos anticorpos. Então, você tem uma interação entre a resposta humoral com a via, o sistema imune inato,
e também com a via clássica do sistema complemento. Nesta outra figura, a gente consegue observar as variações que existem para os anticorpos. Nós temos os anticorpos que são secretados, esses são liberados. Eles são secretados para onde, professor? Eles vão para o plasma, eles vão para as secreções de mucosa e também fica nos fluidos intersticiais dos tecidos, né? Nos líquidos intersticiais dos tecidos. E nós também temos os anticorpos de membrana. Esses anticorpos de membrana, eles vão ficar ligados à membrana do linfócito B. E são eles que vão fazer o reconhecimento antigênico e permitir a ativação do linfócito B em plasmócitos produtores de anticorpos. Aqui nessa outra figura, a gente consegue perceber os mecanismos efetores dos anticorpos. Professor, o que é um mecanismo efetor? São as funções que eles exercem, né? As funções que os anticorpos vão exercer. Primeira função, olha, é neutralização de toxinas e micro-organismos, através de um processo chamado de opsonização. Nós já discutimos o que é uma opsonização. A opsonização é a formação de um imunocomplexo, na qual você vai ter a ligação do anticorpo com o antígeno, né, neutralizando assim o patógeno ou substâncias estranhas. Então, a primeira função, e uma das funções importantes, mais importantes, uma das mais importantes mesmo, é neutralizar essas toxinas. Né? Depois você vai ter o aumento da fagocitose mediada pelos anticorpos. De que maneira? Eu já falei um pouco tempo atrás nesse vídeo. Né? Reconhecimento da região FC pelos fagócitos, e ao fazer esse reconhecimento ele aumenta a fagocitose, né? Reconhecendo assim um patógeno, aumentando a fagocitose. Então os anticorpos também atuam nesse mecanismo aqui. Né? Destruição das células, dos patógenos, por mecanismo de citotoxicidade. Isso é mediado também por células do sistema imune, como por exemplo as células NK. As células NK elas têm essa capacidade de fazer o reconhecimento também da região FC, como a gente está falando aqui. Essa região FC, daqui a pouco eu vou explicar sobre ela, né? Pare só um tempinho, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. E as células NK, por mecanismos de destruição celular, de citotoxicidade, ela vai destruir esses patógenos, né? E além disso, nós temos a ativação do sistema complemento, né? Especialmente a via clássica. A via clássica ela é ativada através das imunoglobulinas, dos anticorpos. E com a ativação do sistema complemento, o que vai acontecer? Primeiro, vai aumentar a clivagem da proteína C3. Essa clivagem da proteína C3 aumentada vai fixar o fragmento C3b na superfície dos patógenos, e isso vai fazer com que marquem cada vez mais os patógenos para aumentar cada vez mais a fagocitose. Então, os fagócitos, como os neutrófilos e os macrófagos, vão reconhecer a proteína C3b na superfície do patógeno, através do seu receptor do sistema complemento, e vai aumentar assim também a fagocitose. Vai promover a inflamação, né, através dos fragmentos menores, nós já discutimos sobre isso no tópico sobre o sistema complemento. Né, e vai promover a lise dos micro-organismos. Essa lise é mediada pela formação da MAC. A MAC é o complexo de ataque à membrana. Nós já falamos sobre isso também no tópico sobre o sistema complemento, que ocorre a formação do poro, e esse poro causa um desequilíbrio osmótico no patógeno, levando assim a sua lise. Então, estes aqui, opsonização, mecanismo de aumento da fagocitose pelos macrófagos, citotoxicidade mediada pelas células do sistema imune, especialmente células NK, e a ativação do complemento, que vai levar a maior capacidade de fagocitação dos macrófagos, mecanismos de inflamação e a formação da MAC, que vai levar à destruição dos patógenos. Estes mecanismos são os principais mecanismos efetores que envolvem os anticorpos. Bom, uma outra coisa que nós não discutimos aqui é que normalmente nós usamos de uma forma intercambiável o nome anticorpos e imunoglobulinas. Agora a pergunta é a seguinte: por que nós usamos o termo imunoglobulina? O termo imunoglobulina ele foi cunhado quando no passado se faziam estudos de proteínas plasmáticas através da migração dessas proteínas em um gel chamado de gel de agarose em uma técnica chamada de eletroforese. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona essa técnica de eletroforese, tá? Para a gente poder entender o nome imunoglobulina. Essa técnica é o seguinte: você tem uma cuba, nessa cuba você tem uma solução na qual um gel, que pode ser um gel de poliacrilamida ou um gel de agarose, ele é mergulhado nessa solução, e aqui em cima, se você observar, existem poços ou uns buracos. Nesses buracos, as proteínas que estão sendo estudadas, ou normalmente estudos que se fazem com DNA também pode ser feito dessa maneira, são colocadas nesses poços. E se você observar aqui, existe
fios que são ligados a uma fonte elétrica, e esses fios, eles geram, quando a fonte de energia é ligada, uma diferença de potencial. As proteínas são moléculas com cargas, então elas tendem a migrar de um polo para o outro polo, do cátodo para o ânodo. Então, quando ocorre a ligação dessa fonte de energia, as proteínas começam a migrar do cátodo para o ânodo, como vocês podem observar aqui. Olha. As proteínas que migram mais rápido são as proteínas menores. As proteínas que demoram mais para migrar são proteínas que são maiores. Então, olha que interessante que eles fizeram. Eles começaram a separar os grupos de proteínas plasmáticas como proteínas chamadas de albuminas e proteínas de globulinas. E eles perceberam que dentro da fração das globulinas existia uma fração que migrava mais rápido. Essa fração que migrava mais rápido, eles identificaram que eram as proteínas produzidas pelos linfócitos B, que ficou conhecido como anticorpos. Mas, como essa proteína ela migrava mais rápido dentro do grupo das globulinas, e essa proteína era a proteína que conferia imunidade, por conta disso, essas proteínas, dentro do grupo das globulinas, que migravam mais rápido do gel de eletroforese, né, na técnica de eletroforese, essas que migravam mais rápido eram menorzinhas e que conferiam imunidade, estas proteínas ficaram conhecidas como imunoglobulinas. E ao longo de toda a bibliografia, e eu também aqui nos vídeos, nós normalmente costumamos colocar, denominar, né, essas proteínas, né, os anticorpos, como imunoglobulinas, ou às vezes a gente chama anticorpos, ou às vezes a gente chama imunoglobulina. Então, quando eu falar imunoglobulina, você já sabe o que é. Ou quando eu falar anticorpos, também a gente já sabe o que é, ok? Agora vamos nos concentrar especialmente nas estruturas dos anticorpos ou das imunoglobulinas. Percebam aqui nessas figuras que eu estou mostrando para vocês, né? Independentemente desses anticorpos serem secretados, ou se esses anticorpos estiverem presos às membranas dos linfócitos B, atuando como receptores, independentemente de uma situação ou da outra situação, reparem que esses anticorpos eles vão possuir características básicas estruturais semelhantes, mas eles vão apresentar uma grande variabilidade na região de reconhecimento antigênico. E isto explica a capacidade extraordinária que esses anticorpos têm de fazer o reconhecimento de uma gama muito grande de antígenos. Basicamente, os anticorpos eles vão possuir, olha aqui nessa figura que está a minha seta, eles vão possuir duas cadeias pesadas idênticas. O que é uma cadeia pesada? Essa cadeia é longa, tá vendo em vermelho? Duas cadeias pesadas idênticas e duas cadeias leves também idênticas. As cadeias leves, se você perceber, elas vão estar interconectadas com as cadeias pesadas por uma ligação de sulfeto entre aminoácidos e cisteínas. Tá vendo? Aqui também, ó, ligação de sulfeito de aminoácidos e cisteínas. E as cadeias pesadas também vão possuir ligações de sulfetos que vão permitir com que ocorra a ligação de uma cadeia pesada com uma outra cadeia pesada. Além disso, se você observar, tanto as cadeias pesadas quanto as cadeias leves vão existir regiões constantes e regiões que são as regiões variáveis. Observe aqui comigo, olha, onde tem o C é a região que é constante. Nesse caso aqui do anticorpo secretado, nós temos a região C1, C2 e C3. Tá vendo? Então, a região constante 1, constante 2, constante 3. Na cadeia leve, você vai ter, ó, tá vendo, ó, a região constante, uma região constante. Aqui também é a mesma coisa, né? E a região, que é a região variável, vai ter um Vzinho, olha. Vzinho significa de ser variável. Então, a região variável, tá vendo, ó? A cadeia pesada vai ter uma região variável, a cadeia leve vai ter uma região variável. Nessa região aqui é onde ocorre o reconhecimento do antígeno. Aqui também, nesse lado, onde ocorre o reconhecimento do antígeno. E a cadeia que é constante, a região constante, é onde vão existir, aonde vai ocorrer as funções efetoras dos anticorpos. Como assim a função efetora, professor? Vocês lembram que alguns minutos atrás eu expliquei para vocês que as células do sistema imune inato possuem receptores para a região FC? Essa região FC nós chamamos de fração cristalizável, tá? Então, lembra que eu expliquei isso? Por exemplo, os macrófagos, células dendríticas, as células NK, natural killer, elas possuem
receptores para reconhecer essa região FC. Normalmente, o que acontece? Quando você tem um antígeno, as regiões variáveis se ligam ao antígeno. E as regiões FC ficam expostas para ser reconhecidas pelas células do sistema imune inato. E aí, isso permite o reconhecimento do agente invasor, de uma toxina, e começa assim, dessa maneira, o desenvolvimento de uma resposta imune. Então, as regiões constantes, elas têm uma utilidade. Qual é a utilidade? As regiões constantes, elas são importantes porque elas vão permitir com que ocorra o desenvolvimento das funções efetoras dos anticorpos. Observando com mais cautela, você vai perceber que tanto as cadeias leves como as cadeias pesadas, elas possuem essas dobras, vocês estão vendo? São dobras homólogas com aminoácidos repetitivos. A bibliografia fala que existem 110 aminoácidos nessas dobras, e essas dobras, tanto da cadeia leve quanto da cadeia pesada, elas são conhecidas como domínios IG. Na verdade, se você for olhar a estrutura real de um anticorpo, a estrutura é essa foto que vocês estão vendo aqui em preto, né? Essa foto é uma foto tirada através de uma técnica chamada de cristalografia de raio-x. Quando se faz essa técnica, é possível observar a estrutura tridimensional de uma proteína. Então, quando você olha a estrutura do anticorpo ou das imunoglobulinas, elas possuem essa estrutura. Na região onde você tem aquele domínio G, tá vendo? Constante, variável, onde você tem aquela domínio G, você vai ter, na verdade, folhas betas pregueadas sobrepostas umas às outras. Professor, o que é uma folha beta? Quando nós estudamos bioquímica, a gente aprende que a estrutura tridimensional secundária de uma proteína pode ser organizada em folha beta pregueada ou alfa-hélice. Nesse caso aqui das imunoglobulinas, são folhas betas pregueadas, que ficam sobrepostas. Então, cada região dessa, dos domínios constantes e variáveis, você vai observar que vai ter as folhas betas pregueadas, uma sobreposta à outra. Aqui nessa figura ao lado, aqui onde estou mostrando a minha seta, você consegue observar, olha, uma folha beta sobreposta a outra folha beta, só que ambas estão unidas por ligações de sulfeto, feitas por aminoácidos cisteínas. Então, cada região onde tem os domínios constantes e variáveis são duas folhas betas pregueadas, antiparalelas, sobrepostas umas às outras e unidas por ligações de sulfeto entre aminoácidos cisteínas. Então, essa é a verdadeira estrutura de um anticorpo. Aquelas imagens que eu mostrei anteriormente são imagens que nós geralmente usamos para melhor esquematizar uma imunoglobulina. Outra coisa importante de discutir é a capacidade que os anticorpos têm de sofrer uma extensão e uma retração. Isso acontece por conta da presença dessa dobradiça, né? Lembrem que muitas vezes, aqui se você observar, aqui tem uma membrana de um patógeno e muitas vezes os epítopos ou os determinantes antigênicos podem estar espaçados. Dessa maneira, como é que ocorreria o reconhecimento antigênico se não existe essa capacidade de se estender e retrair? Então, nessa figura você consegue observar isso. Os anticorpos eles podem sofrer uma extensão para fazer o reconhecimento do determinante antigênico, caso eles estejam espaçados, ou eles podem sofrer uma retração, como você pode observar nessa figura B, onde os determinantes eles estão próximos e aí os anticorpos também conseguem reconhecer estes determinantes. Outra coisa que se faz muito também é essa classificação da estrutura dos anticorpos em região FAB e região FC. A região FC nós já discutimos. Essa porção da cadeia pesada, constante, que permite com que ocorra o reconhecimento dos anticorpos pelas células do sistema imune inato. Eu já falei para vocês, né, especialmente células NK, macrófagos, células dendríticas, que são células que fazem o reconhecimento dessa porção FC. Essa porção FC é chamada de fragmento cristalizável, tá? E a outra porção é a chamada de região FAB. Essa região FAB ela é conhecida como fragmento de ligação ao antígeno. Por quê? Porque essa região é onde existe a porção variável que faz o reconhecimento antigênico. Lembre que essa porção de reconhecimento antigênico ela não é formada somente pela cadeia pesada, ou também não é formada somente pela cadeia leve. Ela é formada pela união do domínio da cadeia pesada pela união do domínio da cadeia leve. Então a união dos dois forma a região de reconhecimento antigênico, que neste caso aqui nós temos duas regiões de reconhecimento antigênico, tá? Então nós temos a região FAB,
que é o fragmento de ligação antígeno, onde existe a região variável que permite o reconhecimento antigênico, e a região FC. Essa região FC é formada somente pela cadeia pesada, e é essa região que permite com que ocorra o reconhecimento pelas células do sistema imuninato, porque as células do sistema imuninato, as células sentinelas, elas possuem receptores para fazer o reconhecimento dessa região FC. Eu gostaria de mostrar essa figura só para que vocês possam ter uma noção dos diferentes tipos de receptores que possuem domínios IG semelhantes à imunoglobulina. Aqui você percebe na minha seta que eu estou mostrando para você uma imunoglobulina de membrana, o IgG, né? Aí desse lado aqui você tem o TCR, que é o receptor de célula T encontrado nos linfócitos T. Percebam que eles possuem também domínios IG, com regiões variáveis e constantes. Nós já discutimos isso aqui no tópico sobre receptor de célula T. Se você não viu o tópico de receptor de célula T, volta lá para que você possa ver, né? Aqui você tem também um receptor de MHC, classe 1, também com domínio IG, percebam, né? Também já falamos na estrutura do MHC, se você não viu, volta lá em vídeos anteriores, no tópico anterior, que eu falei sobre a estrutura do MHC de classe 1 e 2. Aqui você tem a molécula de CD4, também com domínios IG, vocês estão percebendo? Essa molécula de CD4, ela só é encontrada nos linfócitos T auxiliares. Aqui você tem a molécula de CDO28, ou CD8, que também é encontrado somente nos linfócitos T citotóxicos. Olha aqui os domínios IG. E aqui você tem a ICAM. A ICAM é uma integrina. Nós já falamos sobre as integrinas em aulas, né? Eu não postei um vídeo ainda, mas eu vou postar um vídeo sobre as moléculas de adesão. Então, a integrina é uma molécula de adesão que fixa os linfócitos, especialmente no processo de marginação, quando ele vai passar dos vasos sanguíneos para os tecidos infectados. Então aqui você tem uma integrina e ela também possui domínios IG. Então são moléculas diferentes, com funções diferentes, mas que elas possuem, né? Cada uma delas possui, pelo menos no mínimo, um domínio IG. Além disso, as imunoglobulinas elas estão subdivididas em classes, que também nós chamamos essas classes de isotipo. Nós temos 5 classes, das quais 4 estão representadas aqui. Nós temos a IgA, IgG, IgE, IgM e IgD. A IgG e a IgE, se você conseguir observar aqui, você vai ver que são constituídas por unidades monoméricas. Quando elas são secretadas, elas são produzidas e liberadas como unidades monoméricas. Diferentemente da IgA e da IgM. No caso da IgA, ela é secretada na forma dimérica no caso da IgM, ela é secretada na forma pentamérica ou algumas vezes a bibliografia fala na forma hexamérica, ou seja, você pode ter 6 unidades ligadas à cadeia J. Essa cadeia J, que pode ser encontrada tanto na IgM quanto na IgA, ela permite a união dessas unidades. A bibliografia fala que as unidades elas estão ligadas à cadeia J por ligações de sulfeto entre aminoácidos cisteínas. Além das regiões variáveis que cada imunoglobulina pode ter, essas regiões variáveis diferenciam uma da outra, uma imunoglobulina da outra imunoglobulina. Também existe uma diferença em relação à cadeia pesada. As cadeias pesadas de cada imunoglobulina, de cada anticorpo, é diferente um do outro. E a bibliografia, ela designa para cada imunoglobulina, utilizando as letras gregas do alfabeto, ela designa a cadeia pesada de cada imunoglobulina. Então, por exemplo, aqui você tem, olha, a cadeia pesada da IgA, ela é chamada de cadeia alfa, a cadeia pesada do IgD é delta, a cadeia pesada do IgE é epsilon, a cadeia pesada do IgG é gama e a cadeia pesada do IgM é micro. E também nós podemos encontrar as subclasses ou subtipos, mas somente a IgA e a IgG vão possuir essas subclasses. Então a IgA ela vai possuir a IgA1 e a IgA2 com a cadeia pesada alfa1 e alfa2, e a IgG vai possuir IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, diferenciando na sequência de aminoácidos das cadeias pesadas. E aí ela é designada como gama 1, gama 2, gama 3 e gama 4. Outra coisa importante a ser discutida aqui é em relação à funcionalidade das imunoglobulinas nos diferentes órgãos e tecidos.
Essas questões da função, da atuação, eu vou estar falando um pouco mais para frente quando eu chegar nos tópicos mais avançados. Mas, de uma forma geral, como é que a gente pode dizer? A imunoglobulina A, ela é produzida especialmente nas mucosas e pele. É a imunoglobulina, os anticorpos presentes na pele e mucosas. A imunoglobulina G, ela é uma imunoglobulina que ela é produzida na corrente sanguínea, ela é de grande circulação, ela atua em vários processos, né? A imunoglobulina M é um tipo de anticorpo que ela é produzida inicialmente para conter a infecção. Quando o linfócito B ele é ativado, quando ele não tem experiência com antígeno, ele é ativado inicialmente, ele começa a produzir o IgM. O IgM não é uma imunoglobulina que tem uma alta afinidade pelo antígeno, mas ele tem uma função importante que é tentar conter o patógeno ou tentar conter o antígeno no foco da infecção. Posteriormente, quando os linfócitos B eles sofrem uma outra ativação através do linfócito T no foco extrafolicular, eu vou estar discutindo isso um pouco mais para frente, na resposta humoral, é que aí o linfócito B ele começa a se tornar mais específico para as imunoglobulinas a ser produzidas. Então ocorre uma troca da produção de IgM, se for mucosa, para IgA, e se for os outros tecidos, para IgG. Então a imunoglobulina G, a imunoglobulina M, o IgM, ele é um anticorpo que é gerado inicialmente quando ocorre o início das respostas humorais. Depois ocorre a troca para IgA ou a troca para IgG. E o IgE, a imunoglobulina E, ela é sintetizada ou produzida em reações alérgicas, que a gente vai estar discutindo isso um pouco mais para frente, quando falarmos um pouco sobre os tópicos mais avançados, ok?